O vídeo de hoje é sobre o trabalho pastoral e eu quero meditar um pouco sobre algumas metáforas que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 9 para comparar outras atividades com o trabalho pastoral. Vem comigo, presta atenção nesse vídeo, compartilha ele, deixa o seu like e vamos juntos pensar nesse assunto. Eu sou um pastor batista e exerço o meu pastorado há 21 anos na mesma igreja. Então eu já tenho uma experiência bem significativa sobre a vida pastoral. Além disso, eu já dei aula em seminários de teologia, eu já dei inúmeros treinamentos em vários lugares do Brasil e eu estou acostumado a conviver, a treinar, a conversar com pastores, né? Sou mentor de alguns pastores e tenho assistido na prática a vida de muitos pastores. E ao contrário daquilo que a grande imprensa divulga, né, a imensa maioria dos pastores do Brasil, os pastores com quem eu me relaciono, são pessoas simples, pessoas que vivem uma vida piedosa, uma vida discreta, que ganham pouco, que têm uma vida com bastante restrições, mas que cumprem o seu ministério motivados pelo chamado, pelo amor à obra, por amor às pessoas, por entender a sua missão e exercem isso com alegria, com dedicação e por vezes com muito sacrifício. Por isso hoje esse vídeo é dedicado aos pastores que eu conheço, a todos os pastores que atuam pelo Brasil, pelo mundo, enfim, que procuram honrar Jesus com o seu ministério, com a sua vida, com a sua dedicação. Em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 14, o apóstolo Paulo compara o trabalho de um pastor a 4 funções bem conhecidas. A primeira, ele compara o trabalho pastoral ao trabalho de um soldado em guerra. Alguém que está batalhando, alguém que está lutando. Realmente, quando eu penso no trabalho pastoral e comparo com o trabalho de um soldado, eu percebo que pastores são chamados a viver e a participar de uma batalha espiritual constante, de lutar na linha de frente contra o inimigo do povo de Deus, de lutarem contra lobos, de afastarem falsos profetas, perigos, né? E se arriscarem para defender o seu rebanho, para defender a sua fé, para proteger o seu povo. Pastores são comparados a soldados que estão em batalha. E essa metáfora nos ensina muito sobre o desafio de pastorear nos dias de hoje. A segunda metáfora que o apóstolo Paulo faz nesse texto, ele compara o trabalho pastoral ao trabalho de um agricultor. E isso faz muito sentido, porque o trabalho de um pastor é semear. Nós ficamos sim semeando o evangelho, cultivando, né? Nós acompanhamos uma pessoa desde o início da sua conversão, onde ela começa a se desenvolver, né? A florescer na fé. E o trabalho pastoral passa assim por ajudar aquela pessoa a crescer, a esperar que ela frutifique, a ter a paciência de esperar a obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, assim como um agricultor tem que ter paciência, tem que semear, tem que regar, tem que cuidar, um trabalho pastoral também faz essas mesmas atividades, cuidando do seu rebanho, das pessoas a quem ele pastoreia. A terceira metáfora que o apóstolo Paulo usa nesse texto, ele compara o trabalho pastoral ao trabalho de um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas era responsável em proteger um rebanho. As ovelhas facilmente se dispersam, são animais frágeis que têm muitos predadores e o pastor é aquele que protege, que alimenta o seu rebanho, que zela pelo rebanho e que ajuda o rebanho a se multiplicar. Então, eu quando olho para muitos pastores, eu me lembro disso. Eles estão ali alimentando, cuidando, guiando o seu rebanho em direção a lugares seguros, em direção a pastagens verdejantes e a águas tranquilas. O trabalho pastoral lembra muito, sim, o trabalho de um pastor de ovelha. A quarta metáfora usada pelo apóstolo Paulo nesse texto ele compara o trabalho pastoral ao trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram responsáveis pelo culto em Israel, responsáveis pelo ensino, responsáveis por anunciar os ensinos de Deus ao povo. Bem,
os pastores também têm essa responsabilidade no Novo Testamento. Eles são responsáveis por zelar, por cuidar da igreja, do culto, da fé de cada comunidade. Então, nós vimos que o apóstolo Paulo traz o mesmo princípio do Antigo Testamento para o Novo, ou seja, o princípio de que os pastores são responsáveis pelo culto, pela igreja, pela liderança do povo de Deus na esfera espiritual. Essas 4 metáforas usadas pelo apóstolo Paulo são para defender a tese de que, assim como um soldado não vai à guerra por suas próprias custas, assim como um agricultor tem o direito de comer dos frutos daquilo que ele plantou, assim como um pastor de ovelhas tem o direito de comer daquilo que o rebanho produz, e como os sacerdotes eram sustentados no Antigo Testamento, o mesmo princípio se aplica àqueles que vivem para pregar o Evangelho. Então eu quero encorajar você a entender que o apóstolo Paulo traz um ensino em 1 Coríntios 9, que diz o seguinte, que aqueles que pregam o Evangelho também têm o direito de viver do Evangelho como a Bíblia ensina. Que a gente possa com isso valorizar, cooperar e ajudar o trabalho pastoral em cada igreja, que você possa olhar para o seu pastor com alegria, com responsabilidade, com um senso de cooperação, sabendo que aquilo que ele faz produz resultados imensuráveis, tanto na sua vida quanto na vida de muitas outras pessoas. No vídeo de hoje, eu quis trazer esse ensino bíblico sobre o trabalho pastoral, bem como alguns exemplos práticos, porque a grande imprensa e muitas pessoas, muitos inimigos da fé, passam muito tempo criticando o trabalho pastoral, procurando maus exemplos, para divulgar, procurando formas, de enfraquecer o Evangelho e de criticar a igreja e de afastar as pessoas dos ambientes de fé. Que você possa, no dia de hoje, ao assistir esse vídeo, pensar que o pastor que cuida da sua vida, o pastor que serve na sua igreja, ele tem sim sido chamado por Deus para uma missão importante, e é parte do plano de Deus que cada igreja local tenha pastores piedosos, sinceros, íntegros, dedicados, que cumpram um chamado divino de pregar o Evangelho, de promover a fé, de instruir, de semear, de cuidar, de se colocar à frente na batalha espiritual em favor do seu rebanho. Valorize o seu pastor e, pastor, valorize o teu ministério, creia que Deus é contigo, que Deus o chamou para uma obra desafiadora, mas uma obra excelente. Um abraço para você.